Olá, boa noite a todos. Eu sou Almir Policarpo, esse aqui é o nosso canal O Evangelho no Tempo da Pandemia. E nós estamos dando sequência ao nosso estudo sobre as transformações da pandemia, o que aprendemos com a pandemia, esses temas que nos fazem refletir sobre todas essas questões que nos mobilizam há mais de 2 anos e que têm tantos efeitos na nossa vida. E hoje o tema vem bem a calhar porque ele é o tema que fala de transformação. Então vamos lá. Transformação, a gente começa trabalhando com a questão 728 do Livro dos Espíritos, que pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta dos Espíritos é de que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então essa é curioso, né, que a gente vá falar de transformação e comece com o tema da lei de destruição, né? Que caminho tem esse aí, né? Por que a gente faz essa conexão? O que tem a ver com a renovação com a destruição? Mas a gente já pode encontrar na própria resposta dos Espíritos essa clareza, né? Porque o que chamais de destruição não passa de transformação, né? Que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então isso já deixa muito claro, porque a gente consegue, fica muito, é muito coerente essa resposta, porque afinal a gente tem um raciocínio falho, né? Como a gente ainda tem muitas limitações espirituais, como a nossa vida é uma vida ainda muito material, a gente tem essa impressão de que as coisas materiais que se acabam, elas acabam para sempre. Você quebrou um brinquedo, você quebrou uma ferramenta, você quebrou um eletrodoméstico, seja lá o que for, aquilo acabou. Porque a gente está pensando sempre no modo utilitário, no modo objetivo. E que, na verdade, mesmo essas coisas que se quebraram, essas coisas materiais que se quebraram, elas não acabaram, né? Elas se transformam em outra coisa. Tá? Tudo aquilo que se quebrou vai para algum lugar, vai para a reciclagem, vai para o ferro velho, vai para algum lugar, e aquilo vai se transformar, porque afinal a matéria não desaparece, né? A matéria não desaparece, a gente vai sempre nesse processo de transformação. E esse raciocínio não é um raciocínio novo, né? Isso aí no século XVII, Lavoisier já trouxe aquela afirmação de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que a gente vê como destruição, na verdade é uma transformação, tudo vai ser transformado, mesmo os nossos corpos materiais, né? Nós viramos de novo carbono, isso se mistura, isso, né, volta para a natureza de alguma outra forma, né? Então, é muito claro isso, e que às vezes a gente tem essa visão limitada e não consegue enxergar. Então a ideia é que a gente consiga raciocinar, olhar para essa questão da destruição como o passo necessário para a transformação. E se a gente for pensar em transformação, né, a gente vai ter a certeza de que nós somos vocacionados para nos transformarmos, né? O que a gente faz na nossa vida? É só transformação. Ninguém nasce e continua até o fim da sua vida da mesma forma, nem no aspecto material, nem no aspecto espiritual, nem no aspecto psicológico, enfim, tudo se transforma na nossa vida, porque é uma vida de aprendizados. Afinal, a gente recebe várias reencarnações para que a gente venha justamente encarnado numa nova vida, passar por processos de aprendizado, de transformação, de modificação e de evolução. Então a transformação é a evolução de que nos fala a doutrina. Para evoluirmos, nós precisamos nos transformar. Ninguém evolui ficando no seu mesmo lugar, né? Então, se a gente olhar, essa nossa transformação é sempre para melhor. Se a gente imaginar a nossa trajetória como espírito, a gente começa de um jeito e vai melhorando. Não precisa nem voltar muitas vidas, né? Se a gente olhar só para essa nossa vida, para esse curto período que nós estamos aqui nessa encarnação na Terra, a gente consegue perceber o quanto a gente se transformou. Nós já fomos muito piores do que somos hoje. A gente já cometeu muitos erros, a gente já fez muita coisa errada que hoje a gente entende, né? Muitos a gente fez por ignorância, outros porque a gente não conseguiu superar as nossas limitações materiais, nossos desejos, a nossa
o nosso egoísmo, né? Enfim, mas a gente vai aprendendo e vai se transformando. Então, a doutrina tem essa beleza de que vai nos mostrando esse nosso caminho, essa nossa necessidade de transformação, e que é o caminho natural do espírito. A gente nasce simples e insciente e vai se transformar num ser perfeito, né? O mais próximo possível da perfeição divina. Então, esse é um caminho, e esse caminho é um caminho de transformação. A evolução é a transformação. E quando a gente traz a situação da transformação, né, principalmente da destruição ao longo desse período de pandemia, né, que ela ainda não terminou por completa, né, e a gente vê que a pandemia foi aí uma situação em que a gente precisou descobrir aí uma capacidade infinita para nos adaptarmos, para nos transformarmos, né? Então a gente não tinha escolha, nós estávamos numa situação que nós não escolhemos, nós não queríamos estar, mas ela está aí. O que nós podemos fazer com ela? Transformar. Por que isso chegou? Para a gente entender o que a gente precisa se adaptar, o que a gente precisa transformar. Então, assim, é muito provável que muitas pessoas ainda estejam com dificuldades de adaptação, porque as mudanças foram drásticas, né? Então, essa dificuldade pode ainda existir, mas ela só vai deixar de existir quando tiver uma aceitação para poder conviver melhor com essa nova forma de viver, né? A gente tem que mudar, as coisas não podem acontecer como aconteciam antes, isso não é melhor nem pior, isso é diferente, isso é transformador, abre outras perspectivas, né? Então, se alguém ainda não conseguiu aceitar, conseguiu viver uma vida diferente, atendendo essas necessidades de momento, essa pessoa está precisando ainda olhar para isso e fazer os esforços, entender por que ela está resistente, por que ela não está conseguindo fazer isso de uma forma diferente, porque não vai mudar, nós não teremos aquela vida exatamente como era. E é melhor ou é pior? Em muitos aspectos foi muito ruim, né? A gente sofreu muito nessa pandemia, com muita doença, com muita dor, muita perda, muita ausência. A gente tem falado disso aí ao longo de todas as semanas, todas essas perdas, essas transformações dolorosas, mas isso faz nascer, né? Essa destruição do passado transforma e faz nascer outras oportunidades que a gente vai aprendendo. Então, a forma de viver, a forma de trabalhar, a forma de participar das coisas é diferente. Em muitos aspectos é melhor, né? A gente está fazendo uma transformação. A transformação é isso, a gente mudar aquilo que a gente fazia, mesmo com as perdas, né? Transformar essas perdas em algo favorável, em algo adequado, uma melhoria daquela vida que a gente pode levar. Então, a gente precisa realmente entender que essa vida que nós tínhamos e que foi destruída, ela não foi destruída, ela foi transformada. Aquele momento acabou e a gente agora tem que se adaptar, entender e aproveitar as oportunidades que essa nova forma de viver nos traz. Então, se a gente continua sofrendo por alguma transformação, por alguma modificação que ainda não conseguimos entender com adequado, só nos resta procurar o caminho de entender e movimentar dentro de nós as nossas forças para compreender, nos adaptarmos e nos transformarmos, porque não terá outro jeito de fazer. Porque isso é da nossa essência, né? Se a gente olhar, nós somos espíritos em transformação, no caminho da perfeição, ou seja, transformar é fundamental para esse nosso desenvolvimento espiritual. Então, a transformação está na nossa essência, né? É fácil mudar? Não, não é fácil mudar. A gente tem até aí eu vi uma charge uma vez que alguém estava numa assembleia e pergunta, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. E aí, quem quer mudar? Aí ninguém levanta a mão, porque a gente quer que as coisas se transformem sem que a gente consiga se transformar, né? Então a gente precisa encarar essas mudanças, a gente precisa destruir situações anteriores que estavam estabelecidas de uma forma, ainda que, e por vezes a gente está destruindo situações que nem nos faziam bem. A gente fica numa zona de conforto, então a gente sabe que aquilo não é bom, né? Não é exatamente bom, mas eu sei o que acontece, eu sei qual é o risco, eu sei qual a dor que eu vou sentir e o medo de sair dessa situação, tentar melhorar a situação e cair numa situação pior, às vezes paralisa. Então, algumas situações na vida aparecem sem a gente fazer escolha, como é o caso dessa pandemia que estamos atravessando aqui nesse momento, né? Então, transformar não é fácil, ele exige coragem, determinação
mas é da nossa essência. Nós passamos por isso, nós vivemos para isso, nós vivemos para nos transformarmos. Então, essa dificuldade que a gente vê hoje com a pandemia, a gente pode ler como um movimento do plano espiritual, porque se o mundo começa a ficar numa situação muito complicada, de egoísmo, de dificuldades, e nós aqui, enquanto encarnados nesse momento histórico aqui, não conseguimos dar conta, o plano espiritual dá um jeito para que isso apareça. Então, ele coloca uma pandemia como essa, onde a gente não tem nenhuma alternativa e forçosamente todos nós temos que nos transformar, todos nós temos que nos melhorar, né? Então, a pandemia é bem o exemplo dessa situação. Ninguém queria vivenciar o que está vivenciando, ninguém tinha expectativa de passar por uma situação tão desconhecida e tão indesejada, mas o que nos restou? Nos restou o caminho da transformação e do aprendizado. Não tem jeito, é inevitável, é muito maior. E aí você olha a sabedoria do plano espiritual que coloca essa situação. Porque de onde veio isso? Quem podia esperar? Quem podia prever? Ninguém. Quem conseguiu assimilar isso de saída? Ninguém. E são justamente dessas dores que a gente vem falando aí ao longo dessas semanas, porque é um processo doloroso, mas é um processo rico. E que se a gente souber aproveitar, a gente vai acabar no final dele muito melhor do que estávamos antes, né? Nós temos as nossas dores, nós temos as nossas perdas, nós sofremos com situações, mas mesmo sem desejar ou sem planejar qualquer coisa, a gente acaba se transformando. E aí tem um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, aparentemente, o plano espiritual nos coloca na situação. Vamos melhorar aqui a capacidade dessa turma toda que está aí, vamos fazer eles passarem por tempestades, por tormentas e eles têm que aprender. E a gente vai aprendendo, né? Se a gente olhar as habilidades que nós descobrimos, esse próprio forma aqui de divulgar a doutrina, né? Já existia alguma coisa? Já existia, mas isso não era significativo. Se a gente pegar ao longo desse tempo todo, muitas casas começaram esses trabalhos à distância, muitas casas ainda continuam com esse trabalho à distância, algumas casas estão fazendo esse trabalho de forma misturada, né? Metade com parte presencial, mas também com essa parte virtual, e as coisas estão acontecendo. Então, pessoas que já com idade, que não tinham nenhum acesso ou nenhuma habilidade em mexer com as tecnologias, acabaram aprendendo, acabaram se desenvolvendo. Se a gente está imaginando, né, a gente está vendo que nós estamos aí no mundo tecnológico, cada vez mais chamados aí a ter interações por equipamentos. Então, esse também foi um treinamento compulsório para todos nós, né? E a gente tem que aproveitar esse momento aí, aproveitar o que a sabedoria divina nos trouxe, para que a gente consiga alcançar essa transformação a que somos vocacionados, né? Porque se nós fomos colocados nessa situação, é porque ela tinha o componente necessário para sairmos da nossa situação cômoda, para aprendermos outras habilidades, e todas essas habilidades necessárias à transformação de quem? Da nossa vida material? Não, do nosso espírito. A gente está sempre olhando para essa situação onde a gente está cuidando do nosso espírito. É isso que a gente não tem que perder de vista. A gente não faz a transformação material do acesso tecnológico, das relações diferentes de trabalho, você fica em casa, trabalha, tudo isso a gente tem, não é só para resolver as nossas questões materiais, muito pelo contrário, é para resolver as nossas questões do espírito. O nosso espírito tem que aprender. Essa própria distância que a gente está colocando das coisas é uma distância para a gente perceber o que a gente tem de importante dentro de cada um de nós, dentro dos sentimentos, dentro das coisas que temos verdadeiramente dentro de nós. Às vezes éramos colocados em situações de estarmos todos juntos, presentes, mas todos ausentes, porque sequer a gente conseguia valorizar aquele momento de estar em família, de estar com amigos, de estar no trabalho. Hoje a gente sabe que quando a gente está junto, essa proximidade, a gente tem que aproveitar bastante, porque a gente já entendeu que ela pode não acontecer mais. Então essa é uma transformação. Nós passamos a valorizar mais o estar junto para estarmos juntos de verdade, porque a gente pode estar junto à distância, que tem seu valor, tem sua qualidade, é ótimo, e tem uma coisa diferente, que é de estar junto, próximo, né, ao pegar as pessoas, abraçar, sentir aí o calor humano. A gente valorizou ainda mais. Por mais que a gente gostasse, por mais que a gente tivesse
essa boa sensação. Hoje a gente sabe o quanto é difícil perder, o quanto é difícil ficar longe das pessoas queridas. Então a gente aproveita ao máximo e a gente se transformou nesse caminho, né? Então esse aprendizado que a gente tem que tirar dessa experiência é de estarmos atentos a essa necessidade de transformação, compreendermos aí quais são as nossas limitações, quais são as situações que precisamos mudar para que a gente possa realmente fazer essa transformação. Somos aqui seres em processo de transformação, de melhoramento e de aprendizado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa constantemente analisar a nossa vida, entender as nossas habilidades, entender as nossas dificuldades, né? E isso vai nos ajudar a compreender aquilo que a gente precisa transformar e como fazer. E aí, para fazer essa transformação, a gente vai ter que conhecer bem as boas ferramentas que temos dentro de nós. Todos nós temos uma série de ferramentas ótimas. Às vezes a gente sequer consegue se apropriar muito delas, não conhece, porque a gente também olha superficialmente para cada um de nós. Na medida em que a gente consiga entender, consiga olhar para a gente com profundidade, consiga olhar com essa perspectiva da necessidade da nossa transformação, para mudarmos o nosso espírito, para nos elevarmos a uma situação melhor como seres da criação, como co-criadores, a gente vai fazer isso cada vez melhor. Então a gente, tendo esse conhecimento de cada um de nós, sabendo as nossas dificuldades, sabendo as ferramentas que nós temos para fazer essa transformação, mais fácil a gente vai passar por esse processo, vai sair dessas condições, às vezes, de uma comodidade que é incômoda, né? A gente sabe que a situação não é boa, mas a gente já está acomodado ali e fica mantendo situações que não nos trazem transformação, não nos trazem valor algum. Então, se a gente tem esse conhecimento, se a gente sabe do que a gente precisa, a gente sabe quais são as nossas limitações e, principalmente, quais são as boas ferramentas que nós temos, nós estaremos aptos a fazer essa transformação de uma forma muito natural, porque a gente sabe o caminho, a gente sabe o que precisamos e sabemos como chegar lá. E para isso, a gente não pode esquecer que nós somos todos espíritos, filhos de um Deus único, que estão numa jornada solidária para aperfeiçoar o nosso crescimento solitário, ou seja, todo esse processo de transformação a gente precisa usar com todos aqueles que estão conosco. Cada um vai se transformar, cada um vai se desenvolver, cada um vai fazer aí a sua evolução individualmente. Mas para isso a gente precisa trocar, a gente precisa estar junto, precisa aprender com o outro, precisa estar aberto, precisa estender a mão para aqueles que estão necessitados e principalmente precisamos pedir para alguém nos dê a mão quando nós temos essa dificuldade. Então temos que ser humildes, temos que conhecer o nosso caminho e buscar aí a melhoria para todo mundo, pedindo ajuda quando precisamos e dando ajuda sempre que possamos, né? A gente sempre pode, né? Se a gente fizer um esforcinho a mais, a gente sempre pode ajudar aquele que está no nosso caminho. Então que esse nosso aprendizado possa ser maior, né? Que o nosso aprendizado maior possa ser esse de que sempre está na nossa mão o caminho e as ferramentas para essa transformação. Mas, quando a gente não sabe fazer uso dessas habilidades, o plano espiritual está aí para nos colocar em situações que vão nos levar a essa transformação, às vezes de uma forma mais dolorosa, como é esse momento em que estamos aqui no caminho dessa pandemia, né? Então a gente poderia ter feito transformações, poderia. A nossa civilização poderia estar mais avançada, mais harmônica, mais voltada para o que interessa do nosso crescimento espiritual, poderia. Como nós não chegamos lá por via própria, a gente precisou de uma ajudinha dolorosa do plano espiritual e às vezes a gente só aprende na dor, né? Então, vamos inverter esse ciclo, vamos pensar em cada um de nós, naquilo que nós precisamos, vamos nos transformar pelo amor, pela vontade, como uma decisão nossa de encontrar esse caminho, sem que a gente precise ser forçado para isso, sem que a gente precise passar por processos doloridos, sem que a gente precisa sofrer. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para nos transformar. Então, quanto mais fácil a gente se adapta, mais fácil a gente se transforma, menos sofrimento a gente tem. Então, esse tema da transformação, na verdade, é um grande convite para a gente refletir sobre as nossas necessidades de transformação, o que a gente precisa destruir para que o novo possa nascer, para que a gente possa ter um caminho mais tranquilo, mais
harmonioso, em caminho da nossa perfeição espiritual. Então, eu queria agradecer a todos, uma boa noite, e ficar aqui já o convite para a próxima semana. A Flávia vai falar do tema desapego e ela vai partir da questão 720 do Livro dos Espíritos. Uma boa semana a todos, um grande abraço.